Olá e obrigada pela sua audiência, que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. E hoje, o Alerj Entrevista convida a advogada especialista em defesa do consumidor, Kátia Vita, para o nosso estúdio virtual para tratar justamente das leis em defesa do consumidor na pandemia. Olá, Kátia, e obrigada por estar conosco. Doutora, essa pandemia do coronavírus criou situações inesperadas, tanto para consumidores quanto para as empresas, fazendo com que essas relações tivessem que ser repensadas. Voos e viagens, por exemplo, tiveram que ser cancelados ou adiados, as aulas presenciais foram substituídas por transmissões virtuais, entregas se tornaram mais populares e boa parte da população perdeu sua fonte de renda total ou parcialmente. Então, diante dessa nova realidade, a Assembleia Legislativa, a Alerj, aprovou 15 novas leis justamente para proteger os consumidores. No entanto, algumas enfrentam resistências e foram até contestadas na Justiça. Por exemplo, a Lei Estadual 8.888, a que proíbe concessionárias de telefonia, TV por assinatura e internet de cobrarem multa por cancelamento de contrato, mudança de operadora ou troca de plano. Agora, entre as mais polêmicas aprovadas aqui pela Alerj está a que obriga as escolas particulares que substituíram as aulas presenciais pelas online a oferecerem descontos nas mensalidades. A senhora vê um caminho de consenso entre empresas e consumidores nesse momento, doutora? Os consumidores, tanto as empresas e os consumidores têm que se adaptar à nova realidade, né? Infelizmente, essa lei dos 30%, que ia beneficiar muitos consumidores, ela foi arguida em inconstitucionalidade suspensa dos 30%. Mas esse consumidor que também não estiver recebendo um serviço de qualidade, né? Porque as escolas também, muitas escolas não estão oferecendo o serviço que deveria servir para o consumidor. Eles podem entrar, sim, na justiça e requerer o seu desconto, porque muitas escolas não se adaptaram ainda em levar esse serviço de qualidade para esse consumidor. Então, como a lei está sendo arguída em inconstitucionalidade dos 30%, esse consumidor que não estiver recebendo o serviço adequado, ele pode entrar na justiça. E, Cláudia, por outro lado, também é importante ratificar que esse consumidor, independente de ter a lei ou não, ela pode negociar, ela pode mediar diretamente, sem buscar até a justiça, porque muitas vezes esse consumidor vai comprovar que ele ficou desempregado, que ele teve uma redução no seu salário, podendo esse empresário a conceder um desconto maior ou menor, a depender da situação desse consumidor, para melhorar, para amenizar essa situação. Porque, na verdade, ninguém quer perder esse cliente também, né, Cláudia? As escolas também querem manter esse aluno na escola. O Sindicato das Escolas Privadas entrou na Justiça para manter, então, a integralidade do pagamento. Mas, então, a senhora está dizendo que isso é uma medida individual? Quer dizer, o consumidor que não conseguiu o benefício dessa lei, portanto, ele deveria entrar individualmente? Porque isso seria custoso também, ou teria as custas judiciais gratuitas. Haveria gratuidade de justiça? Sim, ele poderia entrar pelo juizado especial, né, para tentar o desconto na escola e não vai pagar custos nenhum. Mas isso, Cláudia, a gente tem que deixar claro que não existe causa-ganha, tá? Então, vai ser analisado pelo juiz. O que tem acontecido é que algumas escolas não estão oferecendo serviço de qualidade para esse consumidor. Então, nada mais justo que diminua também, já que não está tendo o serviço prestado. Muitas escolas que não estavam preparadas para esse novo mundo real, né? Porque não é fácil você ter uma plataforma, não é fácil. Os professores também tiveram que se adaptar nessa nova situação. Então, esse consumidor que não estiver recebendo o serviço, ele pode sim entrar na justiça e requerer o seu desconto pela má prestação de serviço. Doutor, Outra sugestão. desculpe. Pois não, pode seguir.
Outra sugestão é aquele consumidor que está passando por uma situação muito difícil, que a família ficou desempregada, é entrar em contato diretamente, sempre, Cláudia, esse consumidor, antes de ajuizar qualquer ação na justiça, é de suma relevância que entre em contato com esta empresa, ante qualquer ação judicial, porque isso é importante também para a justiça. Os juízes, eles querem saber se esse consumidor entrou em contato antes, tentou resolver administrativamente. E esse consumidor, ele deve sempre ter os documentos que tentou resolver. Enviar e-mail, WhatsApp, sempre guardar esses documentos que teve a tentativa de resolver administrativamente. O histórico, né, do que ele já, as tentativas mal sucedidas para mostrar a boa-fé na justiça, é isso, né? Com certeza. Eu acho que as sentenças Covid, né, que as sentenças que virão, ela vai estar atenta à boa-fé, tanto da empresa quanto do consumidor. E também é importante, né, Cláudia, saber que essas empresas também estão buscando soluções para os seus problemas, porque as escolas, vamos falar das escolas, elas continuam pagando os aluguéis, elas continuam pagando os professores, então deixar de pagar ou retirar a criança do colégio também não é uma boa sugestão. Sem contar também que tem muitos consumidores que estão a falar: eu não consigo pagar mais a escola, eu vou retirar. As escolas já não deveriam, quer dizer, uma vez a lei tendo sido sancionada, as escolas não deveriam naturalmente absorver a lei, ou seja, pasteurizou todo mundo, quer dizer, é caso a caso, então? O contribuinte ou a pessoa, o beneficiado tem que fazer uma aplicação, ele tem que aplicar para a lei, não é natural? Então, Cláudio, foi sancionada a lei, mas eles recorreram, a Associação dos Colégios Privados, eles recorreram. Então, essa lei deixou de ter eficácia. Então, o que acontece? Essa lei não está mais em vigor. A tutela de urgência, que era para aplicação imediata dos 30%, foi suspensa. Então, retorna à situação anterior. Então, a escola não é obrigada a conceder os 30%. Mas se essa escola não estiver oferecendo o serviço que deve oferecer, esse consumidor, ele pode sim entrar na justiça e requerer judicialmente o seu desconto, tendo em vista a má prestação de serviço, o serviço que não foi prestado. Isso tudo o consumidor pode fazer sim para buscar na justiça. Outro ponto também, já que não é obrigado a conceder esses 30%, é o consumidor entrar em contato diretamente com a escola e explicar a situação, porque o mais importante é dar continuidade ao ensino para esses alunos. Esses alunos não sair da escola, porque muitos pais, Cláudio, estão tirando os alunos da escola. Tá? Isso é muito prejudicial para esse aluno, sem contar que esses pais eles devem ficar atentos para o abandono intelectual, porque está lá na Constituição Federal que todos os alunos devem frequentar a escola. Então, tirar esse aluno da escola também não vai valer a pena e ainda pode sofrer um prejuízo do abandono material. Também, Cláudia, eu gostaria até de informar para os consumidores que o inadimplemento, a falta de pagamento desses alunos não vai impedir que eles continuem recebendo as suas aulas online ou presencial assim que voltar. Tá? As escolas são obrigadas a manter esse aluno. Essas escolas não são obrigadas a renovar a matrícula, mas manter o aluno, aplicar as provas. E entregar o diploma. E o diploma é entregue? Também mesmo se houver inadimplemento? Quer dizer, falta de pagamento? Mesmo se esse aluno estiver com falta de pagamento. As escolas não podem reter a documentação desse aluno. Claro que o consumidor ele deve negociar com a empresa, esse consumidor pode ter o seu nome escrito no SPC e Serasa, pode ter uma execução, mas o recado maior é não tire seus filhos do colégio por conta do inadimplemento,
porque você pode ser aplicado ainda o abandono material, o abandono intelectual desses alunos. Doutora, mesmo a sua área de conhecimento majoritária sendo a defesa do consumidor, tratando agora da parte educacional, que eu estou vendo que a senhora está bastante aí versada no assunto, como funciona isso? Quer dizer, um pai que tira uma criança da escola no meio da vigência do ano escolar por falta de pagamento, e como seria isso? Ele o mantém em casa estudando ou não? Quer dizer, a criança perderia o ano, portanto, em 2021, uma criança que estava cursando, vamos dizer, o 5º ano que vem vai estar no 5º ano, forçosamente, porque até eu imagino que as escolas terão uma certa dificuldade, até com os alunos, aqueles que estão mais relaxados, que estão com mais dificuldade, que os pais têm mais dificuldade em lidar com a informática e tudo. Eu não acho que vai haver ocorrências de crianças repetindo o ano. A senhora tem alguma notícia disso? Então, aquele pai ou mãe que deixar de frequentar as aulas, ou virtuais ou presenciais, ela vai ter, sim, uma reprovação, porque os alunos são obrigados a ter aquela frequência, ou virtual ou presencial. Ele não vai estar apto para o próximo ano. Mas é um desafio muito grande, Cláudia, até julgar esses pais, né? Porque às vezes a gente tem um pai, uma mãe que não sabe física, não sabe química, não sabe inglês, como passar. E manter também essa criança conectada à internet para estudar também é um desafio. E os pais também trabalham. Então, assim, a gente está vivendo uma nova era, um novo mundo, e eu acho que esses pais têm que entrar em contato com a parte pedagógica também do colégio, até para saber quais são as sugestões, porque lá eles têm que ter uma sugestão, tem que ter outras alternativas para esses alunos, né? O importante é deixar esses alunos a progredir, a ter uma vigência intelectual, ou seguir o seu caminho intelectual independente do Covid. Mas quem tem que dar essas alternativas é o colégio. E se esse colégio não prestar esse tipo de assistência, ele também está prestando má prestação de serviço. E esse consumidor pode reclamar também judicialmente. Mas o mais importante é sempre reclamar com e-mail, com WhatsApp, registrar a sua reclamação. Esses pais têm que pedir orientação como fazer para criar uma atenção para essas crianças, porque quem tem que ter habilidade, o risco do negócio, nesse caso, é da escola, não dos pais. Ai, doutora, que maravilha a senhora falar de julgamento, porque dá para julgar um lado ou outro? Essa é a questão, né? Mas olha, eu vou deixar essa provocação, que nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. E eu peço a você que fique com a gente. Vamos tratar desse assunto, tá? A gente já volta.